Quantos têm sido abençoados nessa campanha nesses dias? Amém? Deus tem sido bom para conosco. Deus tem de fato nos surpreendido. Deus tem de fato nos dado a graça de ouvirmos a voz dEle e termos a decisão de seguir ou não, porque a voz dEle está sendo direcionada aos nossos corações. Deus tem nesses dias nos surpreendido e eu creio que Deus continuará nos surpreendendo. Hoje é o nosso 4º dia e quem esteve aqui nos outros 3 dias está entendendo qual é o alvo principal dessa campanha, qual é o objetivo principal dessa campanha. Continuando o que nós temos pregado, quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. Livro de Gênesis, capítulo 13. Temos pregado aqui sobre a necessidade de limpar o altar. Temos pregado aqui nesses dias sobre a necessidade de não apenas tirar a sujeira, as cinzas do altar, mas levar para fora, não colocar, não esconder debaixo do tapete, para que esse altar esteja apto, digno, para receber aquela oferta que iremos apresentar a Ele, para invocarmos aquele no qual é o centro e é o Senhor do nosso altar. Gênesis 13, versículo 1 diz assim, amém? Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, em algumas versões diz, Abraão era muito rico, tanto em gado, quanto em prata, quanto em ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Em algumas versões, tinha levantado um altar ao Senhor. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Amém? Mais um texto que eu quero ler, não precisa abrir, está lá em Ezequiel 20, versículo 29. Diz assim, perguntei-lhe então, que altar é este? Que altar é este no monte para onde vocês vão? É chamado Bamá. Responderam, até o dia de hoje. Amém. Só até aqui. Nessa noite eu quero te mostrar os frutos de um altar limpo, os frutos de uma invocação certa e de um holocausto certo sobre o altar. O que isso gera na vida nossa, de filhos de Deus, de sacerdotes? A Bíblia fala que altar que é esse, que monte é esse que vocês estão indo? E responderam, o nome desse monte, o nome desse altar é chamado Bamá. Bamá é um altar, é um lugar alto, mas a Bíblia diz que Bamá é um santuário de idolatria. Existem altares e altares, irmãos. Existem altares onde o nome do Senhor é invocado, e existem altares onde o nome do Senhor não é invocado. E altar onde o nome do Senhor não é invocado, algum outro nome ou alguma outra coisa está sendo invocado no lugar. É chamado o nome desse altar então de Bamá, santuário de idolatria. Todas as vezes que eu e você não invocamos o nome do Senhor sobre esse altar, alguma coisa está sendo invocada sobre esse altar. Porque o altar sempre tem uma invocação por trás dele. E sempre tem um sacrifício oferecido sobre ele. A Bíblia fala que Abraão, ele foi extremamente abençoado. Por quê, pastor? Porque ele edificou um altar? Sim, porque ele edificou um altar. Mas não apenas por isso, mas por quem Abraão invocou sobre o altar. E o tipo de holocausto, o tipo de sacrifício que ele ofereceu sobre aquele altar. A Bíblia vai mostrar para nós, irmãos, pelo menos que eu consegui identificar, pelo menos 4 tipos de prosperidade sobre a vida de Abraão. Por ter edificado um altar, invocado o nome do Senhor e ali oferecido o seu sacrifício ao Senhor. O primeiro nível de prosperidade que eu vejo nesse texto de Gênesis 13 que nós lemos é a prosperidade emocional. Diga comigo, prosperidade emocional. 3 João
capítulo 1, versículo 2 diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Faço voto por você, oro por você, para que você tenha prosperidade, tanto financeira quanto na sua saúde, assim como é próspera a sua alma. A Bíblia está falando aqui de uma prosperidade emocional. Abraão atinge essa prosperidade emocional quando ele oferece um altar ao Senhor, quando ele limpa o altar do Senhor, ele faz um altar do Senhor, ele invoca o nome do Senhor e ele oferece um sacrifício sobre aquele altar. Eu quero te mostrar, irmãos, 4 níveis de prosperidade que nós cristãos entramos quando entendemos a necessidade de tirar as cinzas do altar. Quem está vindo desde o primeiro dia sabe o que eu estou falando. Tirar a cinza, a sujeira, isto é, o pecado do altar. Não apenas esse altar físico, mas principalmente o altar espiritual, que somos nós, o nosso coração. E essa prosperidade nos alcança. Por quê? Só por causa de mim? Só por causa do meu prazer? Só por causa do meu desejo de ser próspero? Também, mas principalmente para o propósito pelo qual Deus vai nos usar. Deus vai prosperar a mim, Deus vai prosperar você, para que você seja um agente de transformação e de prosperidade na geografia que o Senhor te enviar. Eu acho que vocês não entenderam. Deus vai prosperar a mim e a você, de uma maneira absurda, não apenas para o nosso usufruto, mas principalmente para sermos agente de prosperidade na vida de muitos que virão. Amém? Irmãos, devemos ser prósperos em nossas emoções, ricos emocionalmente. A gente olha para a Bíblia, a gente vê que riqueza emocional é muito melhor do que riqueza física, porque a riqueza financeira, porque é melhor, irmãos, do que ter muito dinheiro e ser infelizes e mal resolvidos. A Bíblia fala que assim que Abrão, não era Abraão ainda, era Abrão, assim que Abrão levanta um altar ao Senhor, ele invoca o nome do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que logo em seguida no texto, se você for ler depois, mesmo em Gênesis 13, você vai ver que Deus já começa a dar uma prosperidade emocional. Irmãos, a pessoa que é próspera emocionalmente, ela sabe quem ela sabe quem ela serve, ela sabe o dever que está sobre ela não teme más notícias. A pessoa que é próspera emocionalmente, ela não é abalada por qualquer vento de doutrina. A Bíblia fala que Abraão era muito rico, tanto em gado, quanto em ouro, quanto em prata. E a Bíblia diz que Ló estava junto com ele. E na sequência do texto, a Bíblia diz que Ló também tinha muitas riquezas, muito gado. E vocês conhecem a história, eu sei que vocês leem a Bíblia todos os dias, vocês sabem de cor salteado. A Bíblia fala que por causa da riqueza dos dois, eles se chocaram. Então, eles tiveram que dividir. A gente nota a prosperidade emocional de Abraão, quando ele chega para Ló e fala assim: Ló, meu querido, sobrinho, vem cá. Nossos pastores estão brigando por causa da nossa riqueza. Nós somos tão ricos, mas tão ricos que não tem espaço para tanto gado. Então faz o seguinte, Ló, escolhe para onde você quer ir. Não importa para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que Abraão está dizendo? Eu sou tão próspero emocionalmente que não importa o lugar que eu vou, porque não é o lugar que me faz próspero, mas é o Deus que eu sirvo. Não é o que, mas é quem está comigo. Escolhe, vai para onde você quer. Tem pessoas, irmãos, que é extremamente desconfiadas, elas têm medo, todo negócio que ela faz, ela quer tirar uma vantagem de tudo, porque são pessoas fracas, débeis, na área emocional, não são prósperas, ela quer tirar vantagem de tudo, ela quer obter lucro de tudo, elas acham que aquilo vai ser a causa da prosperidade dela, enquanto que alguém que é próspero emocionalmente não importa com isso, sabe que o seu Deus dá para você até enquanto dorme. Abraão era extremamente próspero emocionalmente. Teve alguns deslizes? Teve. A Bíblia narra, a Bíblia não oculta nenhum tipo de pecado, mas era extremamente próspero. Aquele que não é resolvido nas suas emoções, ele não tem como trabalhar com as riquezas que um dia Deus vai entregar. Nós precisamos ser prósperos emocionalmente, porque a riqueza financeira é consequência de uma riqueza emocional. E então Deus concede riqueza física, material para nós, para administrarmos. Irmãos, eu gosto muito de estar perto de pessoas que é próspera emocionalmente. Pessoas que sabem quem são. Pessoas que você pode brincar com ela de qualquer jeito, que ela não apela. Pessoas de fácil convivência. Ela não apela. Ela sabe quem ela é. É uma pessoa resolvida.
Eu conversava com a pastora hoje acerca de uma pessoa assim. A gente tem prazer de estar perto de pessoas assim. Pode brincar o jeito que for, pode falar o que for. Você não precisa ficar medindo palavras para poder falar para com ela. Ela não vai se ofender. Ela sabe quem ela sabe quem ela serve. Ela não está nem aí. Irmãos, pessoas prósperas emocionalmente. Como é bom estar perto de pessoas assim. Outro nível de prosperidade que a gente vê ali em Abraão é uma prosperidade familiar. Logo depois desse dia, logo depois desse altar que foi edificado, foi limpo, foi invocado o nome do Senhor sobre ele. A Bíblia fala que Abraão era da idade de 75 anos, o Senhor aparece para ele e fala assim: você vai ter um filho, você vai ser herdeiro, você vai ter um herdeiro. E a Bíblia fala que Deus fala para Abraão: sai para fora, olha para as estrelas, você consegue contar as estrelas? Assim como é as estrelas, assim será a sua descendência, os seus filhos. Mas Senhor, eu tenho 75 anos de idade. Como que eu vou dar filhos nessa idade? A Bíblia fala, irmãos, que ele experimenta um nível de prosperidade familiar que ele nunca imaginava. A Bíblia diz que Sara era estéril. Deus, então, gera fertilidade no útero dela. E vocês conhecem a história, com 100 anos de idade, que Abraão tinha, 90 anos Sara tinha. Eles geram um filho, o filho da promessa, chamado Isaac. Ah, pastor, mas teve uns contratempos no meio do caminho. Teve sim, teve contratempo, porque a pessoa, quando ela é precipitada, ela peca. A Bíblia fala que Sara não estava, não engravidava, então o que ela faz? Ela chama a sua serva Agar e entrega Agar para coabitar com Abraão, para gerar um filho. É às vezes em que nós também queremos dar uma ajudazinha para Deus. Bom, o Senhor prometeu um filho, mas não deve ser por mim, deve ser pelo útero da minha serva. Então toma aqui minha serva, deita com ela. Deus não tinha falado, irmãos. Deus não tinha ordenado aquilo. É às vezes em que nós pecamos, que nós erramos, saímos do propósito, porque queremos dar uma ajudazinha a Deus. Queremos dar uma mãozinha, afinal de contas Deus está muito ocupado. E a Bíblia diz que Deus reprova aquela conduta. E a Bíblia fala que nesse período, quando você vai ver, então o que acontece? Abraão exclui Sara, exclui Agar, juntamente com Ismael, que era o filho que ele teve com Agar, e ele prospera muito na sua família. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós entendemos quem somos, quem servimos, temos um altar limpo, onde o Senhor tem acesso, onde invocamos o teu nome, a Bíblia diz que não apenas a nossa família será abençoada, mas todas aquelas famílias que nos cercam. Olha o que diz lá em Gênesis, no capítulo 20, versículo 17, presta atenção. A seguir, Abraão, aqui já é Abraão, orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Sei que vocês conhecem a história, sei que vocês sabem da história. Quando ele estava entrando em Gerar, o rei Abimeleque viu Sara, a Bíblia diz que ela é extremamente bonita, e ele teve medo de falar que era marido e ser morto, então ele fala que é sua irmã, e a Bíblia fala então que ele pega Sara para ser sua esposa, o rei Abimeleque. Então Deus aparece numa noite para ele e fala assim: devolve aquela mulher, porque ela é casada, e é casada com um profeta, tem mais essa. A Bíblia fala que Abimeleque fala: mas Senhor, eu não tive culpa, foi eles mesmos que disse que era irmã dele. Pois ele é profeta, por isso mesmo apareci para você. E a Bíblia fala que a casa de Abimeleque se torna estéril, por causa de Sara. Meu irmão, toda vez que alguém querer tocar na sua esposa, nos seus filhos, aquela pessoa, aquela geração será estéril, porque Deus guarda a vida dos seus. E a Bíblia fala que assim como gerou esterilidade pela vida de um justo, assim pela oração de um justo, a Bíblia fala que aquela família é restaurada. Aquela família é curada. A Bíblia fala que Deus cura a esterilidade da casa de Abimeleque. Por quê? Porque um justo, um filho de Deus, um sacerdote de Deus, orou. Eu quero dizer para você que Deus vai nos usar nesses dias para curar, para sarar famílias. Deus vai nos usar, irmãos, nessa prosperidade que virá sobre nós, nessa colheita que vai vir sobre nós. Escuta o que eu estou falando para vocês. Deus vai nos usar para gerar fertilidade nos úteros. Não apenas físico, mas espiritual. Porque, irmãos, um dia nós fomos desatados. Um dia alguém orou por nós. Um dia alguém transformou a nossa situação de esterilidade numa situação de extrema fertilidade. Nós somos parte desse fruto.
Outro nível de prosperidade, deixa eu correr que meu tempo está voando. Outro nível de prosperidade é prosperidade financeira. Olha para cá, eu já falei isso aqui. Prosperidade financeira, a consequência é condicionada a uma prosperidade emocional. Porque a pessoa pode ter muito dinheiro, ser infeliz. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas quando ela é pobre emocionalmente, ela não sabe nem o que fazer com o dinheiro, ela não vive. Ela se torna escrava do dinheiro. A prosperidade emocional vem para que nós nos tornemos prósperos financeiramente. Olha o que diz em Provérbios 23, versículo 7. Esse eu não te passei, DJ. Assim como imagina a sua alma, assim você o é. Assim como imagina a sua alma, assim você é. Você é aquilo que você determina sobre você. Você é aquilo que você imagina sobre você. Não sou eu que estou dizendo, irmãos, é a palavra de Deus. Você pode entender o nível de prosperidade que nós experimentamos a partir do momento que eu tenho uma ótica correta acerca de mim mesmo. Assim como é a sua alma, assim como você imagina, assim você é. Ah, pastor, eu sou tão pobre. Minha família é tão pobre. Eu sou o menorzinho da minha casa. Irmãos, assim como através de pensamentos você foi condicionado a essa mente escrava de pobreza, assim você precisa agora condicionar sua mente a um nível de prosperidade. Eu sou rico, eu sou próspero, eu vou prosperar, eu vou vencer. Não existe nenhuma debilidade sobre a minha área, sobre a minha vida, porque o Deus Todo-Poderoso é meu Senhor, e Ele é quem vai à minha frente, Ele é que luta as minhas batalhas. Irmãos, eu escutei um testemunho esses dias para trás de uma irmã, que ela foi curada de um câncer, declarando todos os dias: eu não tenho enfermidade, eu não tenho enfermidade, eu fui curada, pelas pisaduras de Jesus eu fui curada. Eu ouvi um testemunho desse, na semana retrasada, fomos pregar lá em Goiânia, ouvimos um testemunho desse. A pastora nunca se viu como doente, assim como você imagina a sua alma, assim você é. Se ela se imaginasse doente, ela seria doente, e estaria doente até hoje. Maridos, nós somos o cabeça da mulher, elas são o corpo. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o cabeça da mulher. E o corpo só obedece aquilo que o cabeça determina. O corpo só faz aquilo que a mente indica e fala. E eu, como cabeça sobre ela, eu nunca permiti que ela se sentisse doente, que ela se visse doente. Ela sempre caminhou com saúde, vocês são prova. No tempo que ela esteve aqui, no tempo que ela estava enferma, ela nunca deixou de fazer nada. Ela nunca se sentia doente, porque de fato não era. E nós declarávamos todos os dias: é em nome de Jesus que seja feita a tua vontade, que o nome do Senhor seja glorificado. Porque ela não está enferma, mas ela está passando por uma provação e será curada para a glória do teu nome. Irmãos, nós precisamos condicionar a nossa mente, a nossa alma a ser prósperos. Temos essa mentalidade: as coisas estão tão difíceis, essa crise, eu estava lendo hoje no jornal, diz que o índice de inflação vai subir. Irmãos, nós não estamos condicionados às coisas aqui dessa terra. Nós não servimos a esse reino. Nós precisamos ter uma mente do alto. Precisamos condicionar a nossa alma a ser prósperas. E a seremos. Irmãos, eu tenho uma promessa sobre a minha vida. E eu oro nessa promessa. E eu vivo falando: Senhor, ainda não cumpriu, mas eu sei que vai cumprir. No tempo do Senhor. O Senhor falou isso para mim. Eu estou esperando, Senhor, porque eu sei que vai cumprir. Irmãos, eu oro determinando bênção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios, todos os dias. Ah, pastor, o senhor não está passando dificuldade nesses dias? Não, estou, irmãos, estou passando. Estou passando. Para quem está no comércio sabe que as coisas não estão fáceis, está complicado, mas o meu Redentor vive. Eu não olho para as circunstâncias, eu olho para o alto, o autor e consumador da minha fé. Tenho passado por lutas? Tenho, mas eu sei que eu estou sendo provado, porque Deus vai abrir uma porta extraordinária, é promessa dele. Seremos prósperos financeiramente a partir do dia que fomos prósperos emocionalmente e termos uma ótica correta acerca de nós e principalmente acerca de quem nós servimos. Assim como você imagina a sua alma, assim você é. O que você está imaginando? O que você tem pensado sobre você? Quer ter uma colheita sobrenatural? Quer ter um altar limpo, mas você se acha pecador? Você não conseguiu perdoar o seu irmão? Você não liberou perdão sobre quem você ofendeu? Você não conseguiu até hoje se livrar da culpa do seu pecado? Como você tem se imaginado? Ah, pastor, eu nasci num berço muito pobre. Então, assim, qualquer coisa que vem para mim está bom, eu sou muito agradecido. Temos que ser agradecidos sim, mas temos que ter uma linguagem dos céus. Eu sou próspero. Eu sou rico. Eu não sou pobre de marredeci, não. Eu sou rico. E vou subir, eu vou subir.
Nós temos que ter uma linguagem do reino, temos que ter uma postura do reino. A Bíblia fala que Abraão era muito, eu gosto dos exageros da Bíblia, era muito rico, ele não era apenas rico, era muito rico. E por ser rico, ele levantou um altar ao Senhor. O que acontece hoje na igreja, irmãos? Muitos buscam a Deus para ter riqueza, e quando tem a riqueza, abandonam a Deus. Ele estava peregrinando numa terra de estrangeira, ele era rico, irmãos. Ele não precisava, não, Senhor, eu não vou sair daqui dessa terra não, de Ur dos Caldeus não, eu gosto aqui, eu estou bem estabelecido aqui, eu sou rico, tenho mulheres, eu sou rico, eu não preciso. A Bíblia fala, sai da sua terra, da tua parentela. Ele obedece imediatamente, irmãos, e experimenta um nível de prosperidade que ele jamais experimentou. A Bíblia fala que nesse ponto aqui, irmãos, peregrinando pelos lugares, de um lugar para o outro, nós lemos no texto, ele estava enriquecendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não importa onde você esteja, não importa de onde você está indo, para onde você está indo, se você está servindo ao Deus Todo-Poderoso, se o seu altar está limpo, e você está invocando o nome dele, você vai prosperar mesmo enquanto você estiver dormindo. É a promessa do Senhor. A Bíblia diz que ele era muito rico, andando de um lugar para o outro, sem morada fixa. Extremamente rico o cara era. E por último, para encerrar, a principal prosperidade, prosperidade espiritual. Abraão era muito próspero espiritualmente. Ele não deixava, ele não permitia que a riqueza que ele tinha barrasse o alvo dele, que era Cristo, que era Deus. Essa prosperidade, irmãos, prosperidade espiritual, é a que gerencia todas as outras prosperidades. Se você é próspero espiritualmente, você vai conseguir gerenciar todas as outras áreas da sua vida. Quantas pessoas que nós vemos, que no começo da conversão, prospera abundantemente. Irmãos, eu gosto muito de estar perto de novo convertido. Eu amo estar perto de novo convertido. Pela fé, pelo fogo daquele primeiro amor. E a gente vê muitos novos convertidos tendo experiências sobrenaturais com Deus, prosperando absurdamente em Deus, mas vai passando o tempo, começa a vir as lutas, as provações, e muitos vão se desviando do caminho, muitos por não estar firmados, ou seja, por não ser prósperos espiritualmente, vão entrando em fase de decadência nas demais áreas. Pastor, o senhor ouviu falar daquele fulano de tal? Pastor, eu não acreditei quando fiquei sabendo que ele tinha divorciado. Um casamento tão lindo, pastor. Um casamento tão bom. Eu nunca vi eles brigando, pastor. Pastor, o que aconteceu? Divorciou. Sabe o que é isso, irmãos? A pessoa que não é próspera espiritualmente. A pessoa que não tem vida com Deus diariamente. A pessoa que não entende a necessidade de manter o altar aceso 24 horas por dia. Com o passar do tempo, ela vai esfriando a sua vida espiritual. E essa área espiritual é a área que rege, que comanda e que gerencia todas as outras. O problema, sabe o que é? Do casamento lá, que era lindo, que agora entrou em processo de divórcio, é porque foi pegando a sujeira e foi jogando para debaixo do tapete. Foi pegando as cinzas do altar, que o Senhor mandava limpar todos os dias, e em vez de limpar, foi jogando debaixo do tapete. Enquanto tem pessoas aqui, nós somos lindos. No meio da igreja, então, é o casal mais lindo. No meio dos outros, lindo, mas a sujeira está debaixo do tapete. Aconteceu o divórcio. Aconteceu uma separação. Uma maldição entrou naquela família, porque não era próspero espiritualmente. Não tinha vida com Deus continuamente. A cinza foi embatumando o fogo foi se apagando, e a cinza que caía no chão ia sendo escondida debaixo do tapete. Assim são as famílias, as casas que não tratam os seus problemas. Assim são os casais que vão vendo os problemas acumulando, mas trabalha tanto e não tem tempo para nada, que vai acumulando os problemas, vão deixando. É cinza sendo jogada debaixo do tapete. Vamos, nós estamos sem tempo mesmo. Está vendo os filhos entrando num caminho de morte. Está vendo os filhos viciados em coisas, em videogames, em bebidas, em drogas. Está vendo a decadência da família, mas eu trabalho tanto que eu não tenho tempo de cuidar. E vai fazendo vista grossa e vai jogando a sujeira para debaixo do tapete. De repente a casa cai. Quando eu sou próspero espiritualmente, eu não permito a falência das demais áreas.
Uma prosperidade espiritual não permite a falência das demais, pois caminhamos por um caminho de extrema vigilância e discernimento. Eu vou saindo da cultura do reino e eu vou entrando na cultura do mundo. Eu vou deixando para trás a cultura do reino, os princípios do reino, e vou adentrando dentro da cultura do mundo, que a Bíblia chama de carnal e demoníaca. Irmãos, quero encerrar a partir do momento que nós começamos. Por que Abraão foi tão abençoado? Porque edificou um altar, pastor. Ele edificou um altar. Com certeza isso é muito importante. Mas principalmente, quem ele invocou para estar nesse altar? Você e eu, nós somos esse altar. A questão é, quem estamos invocando sobre esse altar? Irmãos, o que seria a cruz se Jesus não tivesse passado por ela? Aqui não tem uma cruz, eu achei que tinha. O que seria de uma cruz? Um simples pedaço de madeira. Se Jesus não tivesse passado por ela. Ninguém sabia o que era a cruz, até Jesus ser colocado nela. Olha para cá, eu já estou encerrando. O altar é muito importante. Muito importante. Tanto é que estamos fazendo uma campanha para manter esse altar limpo, para limpar a sujeira, tirar as cinzas, os pecados do nosso altar. O altar é muito importante, mas quem está sendo invocado sobre ele? E que tipo de sacrifício eu estou colocando sobre ele? Porque um altar, ele só é legitimado quando há sacrifício sobre ele. A bênção de Deus é liberada em nossa direção, em todas as esferas de prosperidade, quando é colocado sacrifício sobre o altar. Pastor, o senhor está falando do quê? Eu estou falando que nós estamos trabalhando sobre limpeza do altar. Até ontem, até agora, na verdade, eu falei sobre a necessidade de limpar o altar. Agora eu vou começar a te falar acerca do que tem que ser colocado sobre o altar. Não adianta você ter o altar, não invocar o nome do Senhor, vira um altar de Bamá, lugar de idolatria. Eu estou falando, irmãos, sobre sacrifício. O senhor está falando, pastor, de renunciar o meu eu? Sim, também. O senhor está falando de ser obediente aos princípios da palavra? Sim, também. Mas eu estou falando acerca de sacrifício. O altar está aqui, foi construído. Abraão chegou na região entre Betel e Ai, onde ele tinha construído o seu primeiro altar. E ali ele invocou o nome do Senhor. E a sequência do texto vai falar que ele ali oferece sacrifícios ao Senhor. Nós não precisamos mais matar animais, cordeiros, para apresentarmos o nosso sacrifício a Deus. Nosso cordeiro já morreu. O sacrifício dele foi suficiente na cruz. Não tem mais necessidade de sacrificar ovelhas, cordeiros, porque o cordeiro, Jesus, foi morto. Mas existem ofertas, existem sacrifícios que nós precisamos ainda colocar sobre o nosso altar. Eu estou falando de sacrifício. Sacrifício fala de sangue. Sangue fala de suor. Suor fala de trabalho. Trabalho fala de dinheiro. Sabe por que às vezes não experimentamos o nível de prosperidade que esperamos? Porque o sacrifício que está sendo oferecido sobre aquele altar não é o sacrifício que Deus espera de nós. O pastor vai pedir uma palavra de oferta hoje. Não, irmãos, não vou não. Não vou. Aliás, domingo a gente vai estar fazendo isso. Mas como todo domingo a gente faz, pedindo não, ensinando a igreja sobre dízimos, ofertas e primícias. A igreja do Senhor ela é barrada nas prosperidades por não entender o sacrifício que tem que ser colocado sobre o altar. O sacrifício tem que ser perfeito. O cordeiro tem que ser perfeito. Deus tem que aceitar o sacrifício. Eu acho muito interessante o que fala lá em Hebreus 7. No versículo 7 fala assim: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Sim ou não? Sim ou não? Sem dúvida. O inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. Mas no outro caso, é aquele de quem se declara que vive.
Nós entregamos o dízimo no altar. E talvez muitos pensam assim: eu entrego dízimos para homem. Afinal de contas, vocês colocam o dízimo de vocês numa salva que tem meninos, homens, segurando. A primeira instância, nós entregamos o dízimos a homens. Mas, por outro lado, nós estamos declarando quem instituiu o dízimo, quem instituiu a oferta, quem instituiu a primícia. Nós estamos declarando que aquele que instituiu o dízimo, ele vive, por isso eu entrego, mesmo que seja diante de homens. Quando colocamos o sacrifício sobre o altar, o propósito se cumpre. Amém? Quando eu coloco o sacrifício sobre o altar, o propósito se cumpre. É por isso que naquele dia eu motivei vocês a nós fazermos um ato profético. Você colocar num papel os seus alvos de oração, aquilo que você precisa mesmo, e você ia entregar juntamente com a oferta. Porque a oferta santifica o propósito. Quando há sacrifício sobre o altar, o propósito se cumpre. Sabe, irmãos, nós precisamos entender esse princípio. Eu vou estar falando mais disso no decorrer desses dias. Meu tempo já se esgotou e queria chamar os levitas aqui em cima. Aliás, domingo eu vou estar falando, sim, nós vamos estar encerrando, apresentando sobre o nosso altar um sacrifício, sim. Mas eu quero ungir toda a igreja. Nós vamos vir preparados domingo. Nós vamos fazer atos proféticos aqui em cima. Todos têm que vir de camiseta branca. E a gente vai fazer uma forma que não fique muito tumultuado, apesar que o nosso espaço é pequeno. Eu pensei em fazer uma fila e ir passando aqui. A gente não vai estar orando, a gente vai estar simplesmente ungindo, que é uma ordem que foi passada para nós. A gente vai estar ungindo, declarando altar limpo. E a partir desse altar limpo, nós vamos invocar o nome do Senhor e depois vamos apresentar o nosso sacrifício. E experimentaremos, irmãos, de uma colheita extraordinária nas nossas vidas. Porque Deus espera isso de nós. Aleluia. Eu quero que vocês orem com mais intensidade pela nossa nação. O propósito principal é limpar o altar nosso espiritual, é limpar o altar das contaminações. Por quê? Porque Deus vai fazer um mover em nossa nação, a partir da igreja, a partir de nós. Quando Deus falou que ia levantar a saia da igreja, expor a vergonha da igreja, Deus está querendo trazer conserto. A minha oração sobre esse altar, todos os dias que eu chego aqui, é: Senhor, você tem algum levita, algum sacerdote, algum profeta dessa casa, que está indignamente subindo naquele altar, que tem pecados ocultos, que o Senhor venha tirar, levantar as saias, que o Senhor venha mostrar a vergonha. Não permita, Senhor, nenhum discípulo, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum levita sobre aquele altar, subindo ainda, manchando o teu altar com pecado, mas que venha ser exposto. Para quê? Para que Deus venha receber o nosso sacrifício, porque Deus vai nos usar para sarar, para curar uma nação, uma geração. Eu creio, irmãos, nesse novo tempo que nós estamos vivendo. Eu creio. Acorda, igreja. Nós estamos numa luta espiritual. A Bíblia fala que nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo de trevas. Estamos lutando contra entidades malignas, violentíssimas. Vocês não sabem, mas em todos os poderes, legislativo, judiciário e o executivo, tem altas castas de demônios que estão regendo aquilo ali. Existem pessoas da alta cúpula da maçonaria que está sobre aquilo ali. Então, nós precisamos orar. Precisamos levantar um clamor, sim, porque somos sacerdotes e temos autoridade de filhos. Amém? Se coloca de pé.